Olá, vamos apresentar a glândula tireoide, que é um componente do sistema endócrino. O sistema endócrino ele é entendido como um sistema onde os hormônios são secretados direto no sangue. Né? As glândulas produzem esses hormônios são secretados direto no sangue. Esse sistema ele é intimamente ligado com o sistema circulatório, porque é através do sistema circulatório que esses hormônios vão atingir o alvo da sua atuação, né, as células. E ele é chamado de um sistema porque não é só a tireoide, que é o tema do nosso trabalho, que faz parte desse sistema. Mas a gente tem a adenohipófise, a adrenal, entre outras glândulas que são componentes desse sistema. A maioria dos hormônios que são produzidos pelas glândulas endócrinas, elas atuam no metabolismo basal celular, como reprodução, crescimento e etc. Esses hormônios também eles vão atuar no organismo de forma lenta e sistêmica. A tireoide ela é uma glândula que é localizada na porção anterior do pescoço, entre a laringe e a traqueia, e ela possui dois lóbulos separados por um istmo, né? Um lóbulo direito e um esquerdo. Ela também é envolta por uma cápsula de tecido conjuntivo e por essa razão ela é uma glândula altamente vascularizada. E uma peculiaridade anatômica da tireoide é que o hormônio que ela secreta é armazenado num reservatório extracelular, o coloide, que em slides adiante nós vamos estudar a estrutura e reconhecer o coloide dentro na malha tecidual da tireoide. Nesse slide a gente consegue ver melhor a posição anatômica da tireoide e o formato bem peculiar dela, que ela parece realmente uma borboleta. E ela está destacada ali na porção anterior do pescoço. Os hormônios que a tireoide produz são o T3, o T4 e a calcitonina. O T3 ele é a forma circulante do hormônio e a excreção dele é regulada por um outro hormônio chamado THS da adenohipófise. O T4 é a forma mais ativa, a excreção também é regulada pela THS da adenohipófise, e a calcitonina ele é secretado pelas células parafoliculares. A função da calcitonina é reduzir o cálcio sérico, a concentração de cálcio no sangue. A regulação da calcitonina se dá pela concentração de cálcio no próprio sangue. Então, essa é a forma que ela se regula, digamos assim. O iodo eu coloquei ali, apesar de ele não ser um hormônio propriamente dito, mas ele está intimamente ligado ao T3 e ao T4. A partir da remoção de unidades de iodo do T4 que ele se transforma em T3 e acaba se transformando na versão circulante do hormônio produzido pela tireoide. Aspectos histológicos gerais. A tireoide é envolta por um tecido conjuntivo que emite septos, possui trabéculas, que também é um tecido conjuntivo que se estende para dentro da cápsula para delinear parcialmente lobos e lóbulos irregulares, tireoidianos. A tireoide também possui folículos tireoidianos, que são unidades funcionais da glândula esferas, com um coloide central. E é no coloide que tem a parte funcional da tireoide, né? E porque ela é rica em tireoglobulina, que é um precursor da T3 e T4. E também é precursor do TSH, porém o TSH ele vai exclusivamente para o cérebro. Então é uma relação da hipófise e a tireoide. Mas aí não entra nesse caso, né? Tecido folicular. E aí a gente tem a característica do tecido, que ele é um epitélio simples cúbico, colunar ou pavimentoso, e depende um pouco da sua atividade funcional. Então, pode ter alguma variância ali na formação desse tecido. Então, no slide abaixo
do tecido histológico geral, a gente tem mais uma vez uma noção daquilo que foi falado antes. Então, o coloide ele fica na região central, porque ele é a área mais ativa. Então, é a área responsável pela produção dos hormônios tiroestimulantes. Ao redor, a gente tem a formação de célula folicular e os folículos, né, quase como encapsulando essa região. E ao redor de tudo, também uma área mais externa, a gente tem a formação de trabéculas, que atravessa o meio do tecido, né? Assim como também pode transcorrer ele, ou seja, passa ao redor também, é como se fosse uma película mesmo, do tecido conjuntivo. No próximo slide, aqui é só mesmo para demonstrar a presença dos capilares nesse tecido, então tem alta irrigação, né? Claro que aqui também dá para a gente ver outras partes celulares, mas trouxe esse enfoque nos capilares. Aspectos histológicos das células parafoliculares. Então, ela está localizada entre os folículos ou a parede folicular. Ela não participa ativamente na produção de T3 e T4, mas ela secreta calcitonina, que é responsável pela homeostase, o equilíbrio de cálcio nas células. Então, indiretamente, ela auxilia as células coloides, né? Então, as células coloides produzem os hormônios tireoestimulantes e, indiretamente, ela ajuda nessa regulação, nesse equilíbrio para o bom funcionamento dessas células. Agora que já conhecemos um pouco mais dessa pequena glândula localizada no nosso pescoço em formato de borboleta, sabemos que ela desempenha um papel essencial no nosso metabolismo. E agora nós vamos entender duas disfunções comuns, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. Ali no quadro vermelho podemos observar que o hipotiroidismo ocorre quando há uma produção deficiente dos hormônios de T3 e T4. Entre as causas mais comuns estão a deficiência de iodo e a tireoidite, uma inflamação da glândula da tireoide. Essa condição pode levar a fadiga, ganho de peso, braquicardia, que é a redução da frequência cardíaca, e além disso, a infiltração de linfócitos e destruição dos folículos. Passando agora para o hipertiroidismo, lá no quadro azul, a gente consegue perceber que ela é o oposto do hipotiroidismo. Enquanto no hipo a gente tem pouco, no hiper a gente tem muito, então é o excesso de T3 e de T4. Geralmente a causadora é a doença de Graves, uma condição autoimune. Os sintomas incluem a perda de peso, a ansiedade, a taquicardia e até exoftalmia, que é o abaloamento dos olhos. Também há a hiperplasia das células foliculares e o espessamento do coloide, que são estruturas importantes da tireoide. Então, podemos perceber que tanto no hiper como no hipo, eles irão afetar a qualidade de vida do cidadão, porém, com o diagnóstico precoce e com o tratamento adequado, é possível levar uma vida saudável e equilibrada, mesmo tendo essas disfunções da glândula da tireoide.